O gestor ou gestora de tráfego é o profissional responsável por gerenciar os anúncios da conta de uma empresa, um influencer, um movimento, instituição ou perfis políticos. Depois da vinheta, vocês vão saber tudo sobre gestão de tráfego com as nossas convidadas de hoje. Olá, boa noite. Eu sou Roberta Eringer e esse é o Estratégia Política Digital. Se você ainda não segue o Estratégia Política Digital no Instagram, vai lá. A gente tem conteúdo muito bacana todos os dias para quem está querendo construir a sua presença online. O nosso Instagram é o @política digital. Gestão de tráfego, afinal, por que é importante ter um gestor ou uma gestora de tráfego? Hoje estão aqui com a gente a Gislene Coelho e a Michele Rodrigues, que são gestoras de tráfego, e elas vão explicar tudo para a gente. Boa noite, Gislene. Fala um pouquinho de você. Boa noite, Roberta. Boa noite. Obrigada pelo convite, viu? É muito bom estar aqui com vocês e explicar aqui para o pessoal, né, o que é, que bicho de 7 cabeças é esse. É muito engraçado, tem alguns grupos de, né, que falam sobre tráfego. E o pessoal às vezes escreve tráfico, né? Eu fico, meu Deus do céu, não, eu não trabalho com tráfico nenhum. Aí tem gente que fala que tráfego é gente que está lá no trânsito, né? Administrando o trânsito. E é muito engraçado, só para descontrair um pouco, mas então. Tem dessas mesmo. Eu morro de rir. Mas voltando aqui, né? O tráfego ele tem uma importância muito grande, porque que acontece? Através do tráfego que a empresa ou o perfil vai chegar onde ele tem que chegar, né? Porque, imagina, vou colocar aqui um exemplo de uma empresa, né? Você abre uma empresa que está vendendo hot dog, né? No mundo, na rua, a pessoa vai saber, tem uma loja ali ou um ponto que vende hot dog, mas na internet, e isso a empresa precisa chegar nas pessoas. E o tráfego é essa forma, né? É o jeito de chegar até as pessoas. Então, são utilizadas as diversas ferramentas para fazer esse tráfego, para a pessoa conhecer o teu produto ou serviço, ou a tua personalidade, e aí é muito importante. Antes, quando eu comecei no tráfego, Roberta, no tráfego, antes o orgânico, ele era muito, muito, muito mais forte. E o que é o tráfego orgânico? Aquele tráfego que não precisa a pessoa pagar. Ou seja, eu tenho a minha página e as minhas postagens chegavam mais nas pessoas, né? A distribuição desse conteúdo de forma orgânica, ou seja, não paga, era muito maior, né? Atingia muito mais pessoas. Nessa época, 5 anos atrás, essas redes sociais, Facebook e Instagram, né, eles faziam de uma forma meio que dando uma amostra grátis, digamos assim. Olha só o que minha ferramenta faz. Olha aqui, e você está tendo isso de graça, e a gente não sabia, né? Depois, eles foram limitando cada vez mais os alcances de posts e alcances de conteúdo, e aí foram introduzindo o tráfego. E hoje, existem páginas, muitas páginas, elas meio que precisam desse tipo de tráfego pago para que as postagens alcancem cada vez mais pessoas. Fiz aqui um bem bolado aqui do que é o tráfego para as pessoas entenderem, mas basicamente é isso daí. Isso tá parecendo um pouco com tráfego, né? Dá uma amostrinha para a pessoa ficar dependente ali, né? Não é? E Mais daí ou você vê que, menos. que é bom, que é muito bom, e daí você vai usar. Mas realmente essas mudanças elas vieram, né? E eu vou pedir para mim falar um pouquinho também sobre elas, sobre como ela, a Michele Rodrigues, como ela decidiu, né, entrar por o caminho do tráfego,
né? E falar um pouquinho também aí, fazer uma avaliação. Boa noite, Michele. Oi, gente, boa noite, Gislene, boa noite a todos aí, os ouvintes do podcast da Roberta. Meu nome é Michele Rodrigues e eu comecei a ser gestora de tráfego, né? Já vai fazer um ano mais ou menos, por aí, tem uns 10 meses. E eu vi que hoje tem uma procura muito grande pela divulgação dos produtos na internet, né? Tudo que a Gislene falou, realmente isso tudo é válido. E complementando também, o tráfego ele ajuda muito, de verdade, mas a mensagem também ela tem que estar muito atrelada, né? Ela também ajuda, porque não adianta você fazer um tráfego, levar pessoas para o seu site, para o seu perfil, se você não apresenta um bom conteúdo, se você não condiz com o que você mostra no seu perfil. E é isso. Hoje em dia, as pessoas, todo mundo está no celular. Então, se você for numa fila de supermercado, num consultório, num ponto de ônibus, está todo mundo no celular. E as pessoas estão na internet. E o papel do gestor de tráfego é esse: é gerar tráfego, gerar visitantes para as redes sociais dos seus clientes. E eu resolvi entrar nesse mundo, né? Decidi entrar nesse mundo porque vejo muitos negócios locais que não sabem o que é tráfego, não sabem o que é gerar um anúncio, e o papel do gestor é esse: é fazer os anúncios para esses negócios locais. E basicamente é isso. E aí a gente entra naquele ponto, né, muito importante. Ah, mas qualquer um que tem acesso ao Facebook, ao Instagram, consegue ir lá e apertar ou impulsionar, porque eles oferecem isso para todo mundo, né? Que tá ali, você tem uma página, então tá lá, né? Você deseja impulsionar esse post ou promover essa publicação. Gislene, por que que isso não funciona? Né? Por que que é um desperdício de dinheiro isso? Eu acredito que seja. Eu mesma já fiz, né, algumas vezes, para depois eu aprender que isso não funciona. Por que que isso não funciona? Desculpa, Roberto, acabei esquecendo de falar de mim, né? Se perguntou de mim, acabei esquecendo. Eu mencionei na fala anterior, eu trabalho com tráfego há 5 anos, desde 2015 eu trabalho com tráfego. Então, assim, eu conheço bastante do segmento. E hoje eu vou te falar que eu não demonizo, viu, Roberta, o botãozinho impulsionar. Ele tem ali o seu cantinho. E por que que eu vou te falar isso? Porque, assim, dependendo do objetivo que você vai fazer, dependendo da tua verba, dependendo do teu nível de conhecimento, ele pode ser um bom aliado, tá? Uhum. No entanto, para estratégia de vendas, estratégias de brand, estratégias de visualização de vídeo, existe todo um por trás que é o gerenciador de anúncio, que ele é muito melhor do que o botão impulsionar, tá? Então, assim, não é assim também, nossa, eu nunca vou apertar naquele botão. Não clica aqui. Eu como gestor, como gestora de tráfego, eu já apertei o botão impulsionar, mas eu já tinha lá no gerenciador de negócios o público certinho que eu queria para aquilo. Então, eu fiz lá por trás e depois usei o botão impulsionar, como já estava pronto. Para quem estiver ouvindo a gente, explica um pouco assim a questão do gerenciador, né? Gerenciador, acho que é de anúncios, sim, negócios. Sim. Quais as funcionalidades que ele tem. E porque assim, a gente sabe que ali você consegue segmentar, você consegue fazer uma coisa bem barato, bem Isso. feitinho. Então, a ferramenta do gestor de tráfego é o gerenciador de anúncios. E o gerenciador de anúncios é uma ferramenta de marketing, né, que tem diversos, como é que eu vou dizer, funções, né, tem diversas funções e objetivos. Lá você tem o objetivo de fazer anúncio para o WhatsApp, objetivo de fazer anúncio de visualização de vídeo, objetivo de fazer anúncio para
envio para o site, que é o tráfego. Então, assim, existem e dentro de cada um deles, você tem as formas de fazer isso, né? Tem os públicos, que eu considero, de verdade, o mais importante, além da copy, é o público para quem você vai mostrar aquele conteúdo, o teu produto e o teu serviço. Então, é uma ferramenta e precisa do mínimo de conhecimento para você operar ela. Como a Roberta falou, não é simplesmente, não, deixa eu ir aqui e fazer, porque o que acontece? Como aquilo ali é um negócio pago, então você pode estar perdendo dinheiro. Então, se você não souber o que você está fazendo, então é muito ruim, porque ao invés de você ganhar dinheiro, no caso de vender o teu produto, você vai acabar perdendo dinheiro, porque você não vai atingir ninguém, ou se atingir, vai atingir pessoas que não é o teu público, que não está na tua persona. Então, por isso que não é uma coisa tão simples assim, por isso que existem os profissionais. Eu sempre falo o seguinte, nem todo mundo pode ter um profissional trabalhando com tráfego, né? Então, se essa pessoa não pode ter um profissional para pagar, então que ela aprenda. Também existem as formas de você aprender a fazer. Obviamente, também isso leva tempo, mas é assim que funciona o negócio, né? Ou você tem o dinheiro para pagar, para investir naquilo, ou você investe o teu tempo, né, para poder fazer isso de uma forma melhor e não de qualquer forma. Exatamente, exatamente. Até porque eu vou perguntar para a Michelle aqui, né, e para você, se ficarem à vontade aí, que a gestão de tráfego, o profissional que vai fazer, ele tem também um conhecimento no marketing digital. Ele consegue fazer uma construção de persona, ele consegue segmentar público, né? Ele tem que ter esse conhecimento, né? Não basta ele só falar assim, eu quero anunciar para mães de crianças de até tal idade. Não, o marketing, ele é muito além disso, né? Você tem que saber com quem você está falando. E quando você vai fazer um anúncio, me corrijam, por favor, se eu estiver errado. Você tem que ter essa noção, né? Também. Total, creio eu. Não é só você clicar botão, porque você vira simplesmente um clicador de botão. Não é dessa forma. Então, você precisa, primeiramente, ter o conhecimento necessário, depois conhecer o seu cliente, saber qual a persona dele, qual vai ser o público-alvo, e daí, baseado nessas informações, montar estratégias dentro do gerenciador de anúncios que atinja o público desejado dele. Então, qual o serviço que ele oferece? Qual o ramo dele? Qual a mensagem que ele quer passar? E aquela coisa que eu falei lá no início, né? Precisa gerar um conteúdo para poder andar de mãos dadas com o tráfego, porque você vai gerar o tráfego, vai gerar pessoas visitando seu site, seu perfil, e ela precisa chegar lá e ver algum material, algum conteúdo. É a mesma coisa que você criar uma loja, abrir uma loja na melhor avenida da cidade, levar pessoas até lá e não ter produto. Então, tanto o tráfego quanto o conteúdo, eles andam de mãos dadas. E é basicamente isso, como a Gislene falou. Se você não tem o valor para investir e também o valor para pagar o gestor, é bom que você tenha realmente um pouco de conhecimento. Eu também não demonizo o botão impulsionar. Ele não é feito de forma profissional, né, claro, mas para quem não tem nenhum conhecimento, ele pode até ir te ajudando ali aos poucos, mas não é o correto, digamos assim. Depende muito do propósito, né? Qual é o seu objetivo, né? Para algumas coisas funciona razoável. Eu já fiz, tá? Quando eu tinha
empresas de outros segmentos, já fiz isso, já tive resultado, mas também já perdi dinheiro. E sobre o gerenciador de anúncios, gente, tem a questão também da conta de anúncios, né? Que para criar essa conta também não é algo que, pelo menos comigo, não pareceu tão simples assim. E também tem as questões da gente poder perder a conta de anúncios, né? Dependendo do que a gente está fazendo, enfim. Fala um pouquinho sobre isso. Eu vou falar um pouco sobre isso, o Roberta, porque assim, o que acontece? O que a gente vê no mercado? Eu vi muito isso. Gente, já vi gente no meu me procurar para fazer anúncio na minha conta para ela. E isso, o que acontece? Isso não pode acontecer de forma alguma. A estrutura do Facebook, ela é feita para as empresas. Então, o modo correto de você fazer isso é eu ter, além do gerenciador de anúncios, ter o gerenciador de negócio, porque o gerenciador de negócio, dali vem primeiro o gerenciador de negócio, aí o gerenciador de anúncios e a conta de anúncios. Muitas das pessoas conseguem, né, fazer anúncio só com a conta de anúncio. Mas o correto mesmo é que você faça o seu gerenciador de empresa, né, que é o gerenciador de negócio. É lá que vai estar lá o documento da empresa, o CNPJ da empresa, todas as informações para fazer a verificação, que eles estão cada dia mais rígidos com isso, de fazer a verificação da empresa, e aí para dar tudo certo nos níveis abaixo. E eu vejo, assim, muitas pessoas fazendo os anúncios na própria conta. Existem gestores de tráfego que fazem isso. Usam a sua conta de anúncio para fazer anúncios para as outras empresas. A probabilidade disso dar um problema é muito alta, né? Então, assim, os próprios gestores de anúncios estão fazendo coisas erradas. E isso meio que suja, né? Suja o meio. Uhum. E aí, o que acontece? O que a pessoa vai ficar falando, aqueles caras ali não sabem de nada, não sei o que, ele que tirou minha conta de anúncio e agora eu não estou conseguindo recuperar, já começou tudo errado. Então eu sempre oriento, sempre os clientes, se eles não têm, eu vou lá, a gente cria, eu faço tudo certinho, é meio que uma consultoria que eu faço antes. Vamos criar o teu gerenciador de negócio, vamos criar o teu gerenciador de anúncios para ficar tudo certinho, que é para não dar problema. Um outro porém, também nessa questão de perder conta, são as políticas, né? Eles não leem as políticas. Geralmente, quando é o cliente que está fazendo, ele nem sabe que existem as políticas, né? Então, aí, anuncia uma coisa errada, anuncia uma palavra errada, ou o próprio produto está em desacordo com as regras, aí não tem jeito, aí vai perder a conta, aí vira aquela coisa, e em muitos casos o Facebook não volta atrás, porque o atendimento do Facebook é péssimo, né? É muito difícil contato com eles. Então, assim, a probabilidade de não ter essa conta de volta é muito grande. Aí não adianta chorar mais, não adianta, Não adianta chorar mais. Você tem experiência assim, Michele, para contar pra gente? Tenho, eu mesma tive no início, né, contas bloqueadas, meus perfis bloqueados, antes de eu me profissionalizar, ter o conhecimento, que eu sempre fui muito curiosa, fuxiqueira, então eu já já cliquei no botão impulsionar, já saí criando gerenciador de anúncios, vou anunciar já perdi vários perfis, vou anunciar. Então, assim, é exatamente o que acontece, como a Gislaine falou, toda rede social tem as suas regras. Então, não é só porque você está na internet que você pode digitar ou anunciar qualquer coisa ou qualquer produto, digitar qualquer palavra, porque o Facebook, ele é uma rede social para você interagir, né? Ele não é uma rede social em si para você vender. Você, às vezes, está lá no seu perfil vendo brincadeiras, novela, né, memes, essas coisas, de repente brota aquele anúncio. Isso, então você não entra no Facebook, você não acorda todo dia, eu vou entrar no Facebook hoje, eu quero comprar um remédio para emagrecer. Não é assim que funciona.
né? Não é assim que funciona, tanto no Facebook quanto no Instagram. Então, as pessoas estão lá navegando, de repente brota aquele anúncio, dependendo da forma como a pessoa escreve ali, aí sim a pessoa vai ler, vai prestar atenção, vai parar o que está fazendo, e aí vai clicar naquele anúncio para ver, opa, peraí, esse negócio aqui é interessante, deixa eu ver o que que é. Então, quem for anunciar realmente precisa tomar muito cuidado, porque o Facebook não devolve conta, eles bloqueiam mesmo, de verdade. Não é qualquer coisa que você tem que anunciar, não é qualquer coisa que você tem que falar, não é qualquer produto que você tem que postar. Você tem que, primeiramente, ler as políticas da plataforma e andar rigorosamente de acordo com eles, porque senão é totalmente diferente do Google, por exemplo. O Google, você já entra no Google com a intenção de comprar alguma coisa, sabe? Ah, eu quero comprar uma vitamina, um suplemento. Você já entra no Google com essa intenção, então no Google já é diferente. Não é invasivo, né? Você está à procura realmente de algo. Você está à procura, exatamente, a já é gente for pensar diferente. assim para ilustrar, eu acho que para o pessoal que está ouvindo, a gente imaginar o Facebook, o Instagram ali como um clube que a pessoa está se divertindo, está ali interagindo e vendo coisas legais, gatinho fofinho, stalkeando o Facebook do boy ali e tal, e de repente, pá, aparece um anúncio para ela, né? Como você está num clube, chega alguém fazendo propaganda de alguma coisa. Então, isso tem que ser sempre de uma maneira que não seja, né, assim, acredito eu, invasiva ou que seja desconfortável para as pessoas. Tem que realmente você seguir aquelas regras daquele clube, na verdade, né? Que é a comunidade ali, que é o Facebook, o Instagram. Então, muitas pessoas, às vezes, fazem anúncios que já são, acho que automaticamente bloqueados, ou essas contas também por essa razão, né? Exatamente. É muito invasivo, né? Tem as pessoas que não têm a noção, invadem mesmo a privacidade, coloca fotos desnecessárias, vídeos que não tem nada a ver com a plataforma, com a política da plataforma, e acaba perdendo conta. E esse é o papel também do gestor de tráfego, ele precisa saber fazer os anúncios, saber o texto, né, que vai usar, porque não é qualquer texto, você não pode usar um texto que vai persuadir a pessoa, não pode fazer isso, porque senão também é bloqueado, e esse é o papel do gestor de tráfego, é tomar todo o cuidado com textos, com imagens, com vídeos, para poder fazer o anúncio corretamente. É muita coisa, né, gente? Então, a gente vê que realmente não é tão simples assim, né? Como a Gislene falou, você não tem condições de pagar um gestor de tráfego, então você precisa, né? É vital para o seu negócio que você, pelo menos, entenda, procure, assista vídeo, faça cursos. Hoje em dia tem bastante cursos e vá fazendo aos poucos. Eu acho que o interessante também é ir sentindo um pouco, né? Você molha um pouquinho o pé e volta, vai sentindo para você fazer uma boa gestão. Mas eu queria, como a gente está aqui em um podcast que basicamente é voltado para pessoas, né, que administram, fazem gestão, ou mesmo para perfis políticos, a gente vai entrar num campo ainda bem mais complicado, né? Porque já é ruim você estar num clube e receber ali um panfletinho de que alguém está vendendo bombom. Agora imagina você estar num clube e receber um santinho político, né? Não é legal. Então, a gente viu ano passado que essa questão de impulsionamento de publicações e anúncios pagos para perfis políticos vieram com regras bem pesadas, né? Tanto do Facebook quanto do TRE. Vocês que estão ambientadas com isso, se quiserem falar um pouco sobre essas mudanças que tiveram e o quanto foi complicado para o gestor de tráfego ano passado, fiquem à vontade. Vou te contar da minha experiência, porque eu fui candidata, né? Ah, verdade. E eu contei para Michele ficou sabendo, eu não conseguia fazer minha verificação pessoal para fazer anúncio de política.
eu não conseguia, e eu ficava muito chateada com isso, porque eu, como conhecedora, né, do mercado, não estava conseguindo Casa de fazer os ferreiro. meus anúncios. É, e assim, isso me deixou assim revoltadíssima, né? Porque eles pediam para mandar documentação, mandava documentação, aí eles pediam para guardar 3, 4 dias, depois eles aprovavam, Nossa, e eu fiquei nisso, eu consegui fazer o meu anúncio uma semana antes, meu Deus. só para você ter uma ideia. Foi bem difícil, mas assim, eu vou falar a verdade, a minha experiência foi ruim, mas eu acho que isso é positivo, sabe, Roberta? Porque senão, se não tiver regra nenhuma, Sim, vira a sim. casa da mãe Joana, né? E a gente Não, teve você não consegue nem experiências acessar ruins mais, né? anteriores. Não consegue Então, acessar, porque fica aquele monte de é, anúncio. isso, e assim, de qualquer forma, sem nenhuma regra, né? Então, assim, não acho que deva ser assim. Então, eu acho que foi positivo essas mudanças que o TRE colocou. Assim, primeiro você precisava fazer verificação da conta, depois era a verificação do teu perfil Criar os e um monte rótulos. de coisa, criar os rótulos, e aí eu consegui, acabou que eu consegui, mas já era bem tarde, não consegui muito sucesso no que eu fiz digitalmente. Então, assim, nessa parte aí, são coisas muito específicas que precisam ser estudado antes. Eu acredito Sim, que para o ano que vem não vai ter nenhuma grande mudança, né, do que foi, até porque já foram bem limitadas as regras. Então, não acredito que vai ter muitas mudanças, mas é muito importante ler antes, né, como é que funciona a política para anúncios políticos no Facebook, porque o Facebook é que faz os anúncios lá para o Instagram também. Então, eu vi que não teve restrição para Google, depois eu descobri, não tinha gente, restrição para anúncio vai, do vai Google. desligar aqui. É, Oi, peraí, só um minutinho. Eu vou ter que cortar esse pedacinho. Pode continuar, Gislaine. Tô com medo de pode fechar aqui. continuar? Pode. Então, é isso, precisa conhecer, né, essas especificidades dos anúncios para a conta política para não ter problema também. Uhum. Porque é meio assim, né? Existe o mundo do tráfego pago, existe o mundo ali do tráfego para campanhas políticas, que aí daí é Exatamente. outra coisa. É mais Então é complicado isso porque aí, tem que prestar contas também, né? Tem que pegar nem sim. Michele. A Michele nós trabalhamos, né, o ano passado em parceria aí e assim tinha a questão toda de CNPJ, rótulo, recibo que tem que ter porque o candidato ele tem que prestar conta daquele anúncio. Michele, foi muito difícil, né? Tem que prestar contas. Eu já estava trabalhando como gestora de tráfego, né? Já estava trabalhando com negócios locais e apareceu a oportunidade de trabalhar com políticos. Então, eu pensei, com certeza tem alguma coisa diferente. E resolvi fazer um curso específico para política, para gestão de anúncios para políticas. O curso é específico disso, é só para isso. Então, eu fiz esse curso, entendi, consegui entender algumas coisas, e, de fato, para a política, você precisa ter um rótulo específico. Quando você vai anunciar tanto conteúdo político ou conteúdo de alguma área social, uma ONG, por exemplo, você precisa ativar esse rótulo no Facebook e nesse rótulo lá no anúncio vai aparecer todas as informações de quem está pagando aquele conteúdo pago, né? De quem está Isso pagando, independe quem de está ser promovendo aquilo. período, isso é independente de ser período eleitoral, é um marketing político de Independência uma forma ampla, isso, né? geral. Digamos agora, eu sou vereadora, ou deputada, eu quero divulgar o meu serviço nas redes sociais. Você pode fazer isso contanto que você ative o seu rótulo de política, né? O rótulo, como é que foi? Rótulo de propaganda política.
Aliás, rótulo de política. Na época da eleição, você tem um rótulo diferente, você tem um outro tipo de título que você tem que ativar. E ali sim você vai colocar as informações do CNPJ, né? Porque você abre o CNPJ quando você se candidata, e você precisa prestar toda a nota fiscal, prestar conta de tudo que você está gastando ali. E uma outra coisa interessante também é que um dia antes das eleições, você não pode fazer os anúncios políticos na internet. Sim, olha Isso só, está não na é terra lei. de ninguém, né? Como alguns pensam. Então, digamos assim, a eleição é dia 7 de outubro, dia 5 você tem que parar tudo. É. Tem um prazo, né? E você tem que gastar tudo também, né? Você tem que usar todo o seu crédito, que você tem ali o dinheiro. Ah, eu tenho R$ 1.000. Então, você tem que gastar os R$ 1.000 até meia-noite do dia 5, para no dia seguinte, no dia da eleição, né, não ter nenhum anúncio rodando. Não, é porque configura também boca de urna, né? Sim. E é penalizado. Isso está no TRE, não é nem regra do Facebook, é do TRE que eles mandam para o Facebook. Você vê que interessante, porque assim, as regras mudaram agora em 2020, não foi por um acaso, tá? Que elas ficaram mais rígidas. A gente tinha as redes sociais como coadjuvantes, né, nesse processo, o marketing digital, o marketing político digital, ele era coadjuvante. A partir ali de 2008, a coisa começa a mudar de figura, e quando chega em 2018, a gente tem um protagonismo muito grande do marketing político digital, né, que era o coadjuvante, e o marketing tradicional era o protagonista. Então, a gente inverte, né? Principalmente porque a gente já estava ali em 2018, né, isso já aconteceu, as redes sociais já tinham um peso muito grande, já tiveram um peso mesmo de protagonismo, e quando chegou em 2020, isso então, a gente no meio de uma pandemia, né, então a gente vê que o desespero dos candidatos para investir em tráfego pago, sabendo que já tinha esse protagonismo que ia ser cada vez mais, porque assim, teoricamente não era para aglomerar, e realmente foram campanhas foi uma campanha muito diferente, uma campanha esquisita, eu falo, que campanha esquisita, né? Então, houve uma procura muito grande por esses profissionais de gestão de tráfego. Então, o que eu queria que vocês falassem um pouco, é que quando a gente está falando de impulsionamento de perfis políticos, principalmente no período eleitoral, não dá para brincar, né, gente? Não dá para tentar. Tem que ter um gestor, né? Não dá, o TRE, ele realmente marca em cima mesmo, ele fica observando, e se porventura você não receber nenhuma notificação ali naquele mês ou naqueles dias, no próximo ano você vai receber, porque eles sempre ficam de olho, e tem que tomar muito cuidado, né? É o básico que você faz, mas sempre com o pé atrás mesmo, e obedecendo todas as regras, tanto da plataforma quanto do próprio Tribunal Regional Eleitoral. Sim. Porque as pessoas precisam declarar de onde está vindo o dinheiro, né? O sujeito vai lá e gasta, sei lá, R$ 100.000 em tráfego pago, então ele tem que declarar, da mesma forma que aquele que gastou R$ 500, R$ 1.000, né? Então, assim, isso tudo, essa questão das regras mais rígidas, foi como a Gislene falou, foi bom porque elas precisam ser rígidas, né? Para não ter questões como essa, de abuso de poder econômico, enfim, as regras existem no mundo real, e hoje a importância que o mundo virtual tem exigem que elas sejam mantidas, e às vezes até com mais rigidez, é isso, Gislene? Eu concordo totalmente com isso, o Roberto. Porque que acontece? Se existe aqui, as campanhas são financiadas, né, pelos impostos dos cidadãos, né? Em 2018 foi 2 bilhões, né, de reais para fazer campanhas políticas, o qual eu também estou de acordo, né? Precisa
que seja feito dessa forma, para que não tenha o que havia antes, que são grandes empresas que fazem investimento, né, nos candidatos, entre aspas, né, e nos candidatos para obter retorno futuro. Então, assim, para que isso não aconteça, então, eu sou de acordo de ter o fundão, né, que é o dito fundão, para as campanhas políticas. E esse dinheiro, ele precisa, a gente precisa ser centavo por centavo, as pessoas precisam saber o que foi feito com aquele dinheiro. Por isso dessas regras aí que eu concordo de você ter todos os recibos, todos os contratos, todos as faturas de qualquer coisa, para poder prestar conta. Com relação às regras do Facebook, o que aconteceu em 2018 é que foi feito muito envio de WhatsApp, você sabe dessa história, né? Em massa, pessoas recebendo. Então, assim, e aí isso diminuiu muito também em 2020 agora. Eles Já diminuíram, melhorou, né? Melhorou muito. Eles diminuíram as novas regras do WhatsApp de envios, também, né? Isso, eles diminuíram o número de envios, dependendo da quantidade de mensagem que você está mandando. Eu percebi isso, né? Eu ia mandar uma mensagem para, por exemplo, 6 grupos, não dava mais. Ele falava, olha, você tem que mandar um de cada vez. Então, que é para limitar a atuação de robô, né? Então, assim, tudo que é para ter um tipo de controle, eu sou a favor, porque o eleitor não necessariamente ele está interessado naquilo. Então, se eu fico invadindo o espaço dele, isso é muito complicado. Algumas pessoas costumam falar assim, mas tem muita gente que sai candidato e que não tem muita noção. Pô, mas assim, você sai candidato, quando você assume essa responsabilidade de sair candidato, você tem que estar jogando o jogo da democracia. Então, você tem que estar conhecendo as regras. Você tem que estar ali. Exatamente. Né? Você tem que se preparar para isso. Né? Afinal de contas, se você não consegue entender que você tem que fazer uma regra de gestão de tráfego adequada, que vereador ou que deputado você está se propondo a ser, né? Eu sei que é muito complicado para algumas pessoas, mas assim, foi como a Gislene falou, o cara lá é candidato a vereador ali na cidade pequena e ele não tem muitos recursos, mas a gente tem também muito material sobre isso. A gente tem como pesquisar, como tentar entender, como estudar, para poder fazer. Ou então não faz anúncio pago, né? Não faz. Um adendo também, Roberta, um adendo também que eu esqueci de falar, qualquer pessoa, qualquer cidadão brasileiro pode procurar na internet se o candidato que ele votou, qualquer candidato de qualquer partido, de qualquer estado brasileiro, a pessoa pode verificar na internet quanto que ele gastou de campanha nos anúncios. Muito então, bacana. Eu quero saber o vereador tal, quero saber quais os anúncios que ele fez, quando foi que rodou e quanto que ele gastou nesse anúncio. Então, o Facebook ele tem uma parte da plataforma do Facebook chamada Biblioteca de Anúncios. Então, você acessa essa biblioteca de anúncios do Facebook, é só digitar no Google, vai abrir uma página e lá você digita o nome do candidato. Primeiro, você tem que selecionar o tipo de anúncio, né, que no caso é anúncio político, e coloca a página do candidato. Exemplo, Maria da Silva. Vai abrir a página da Maria da Silva, deputada federal pelo Rio de Janeiro, e vai mostrar ali todos os anúncios que ela fez. Quanto que ela gastou, quais foram os anúncios, qual foi o período que esse anúncio rodou na internet, de tal dia, quantas pessoas atingiram. Isso é público, tá? Isso aí o Facebook disponibiliza. Olha, gente, que os importante. Os anúncios ficam disponibilizados nessa plataforma por 5 anos. Então, você pode verificar de qualquer candidato.
Ah, E se os meu anúncios candidato foram gastou feitos 2 também milhões. dentro das regras, com todos os rótulos. Sim, É bom os também para os rótulos, próprios candidatos exatamente. ficarem espertos, porque eu vi passando o anúncio pela minha timeline de uma candidata a vereadora aqui da minha cidade, e naquele momento eu bati o olho, eu estava bem por dentro, né? A Michelle lembra que a gente estava falando muito sobre isso, e ela fez os anúncios sem os rótulos, né? Ela não foi eleita, mas eu acredito que se ela tivesse sido eleita também teria sido um problema. Aliás, acho que não precisa nem ser eleito para ser um problema, né? Porque não colocou os rótulos, fez anúncio político ali naquele momento de eleição, e isso realmente, gente, para quem estiver ouvindo, isso é pepino, isso é abacaxi para descascar. Em algum momento você vai ter que descascar esse abacaxi. E mesmo que ela não tenha feito o anúncio político lá, político, né, que ela não tenha colocado rótulo, também fica gravado na plataforma o anúncio que ela fez. Então, é transparência, né, para a população. Eu quero saber quanto que meu candidato gastou com anúncios. Quais foram os tipos de anúncios que ele fez? Estava dentro das regras, não estava? Isso tudo fica disponibilizado para o cidadão brasileiro ver. Muito bacana, muito importante. É por isso que todos nós somos apaixonados e defendemos a democracia. E a gente quer que, embora o trabalho seja um pouco mais complexo para todos nós, principalmente que trabalhamos, né, aí com política, enfim, às vezes torna o trabalho um pouco mais difícil, um pouco mais complexo, mas a gente sabe que a gente tudo que a gente faz é para que essa engrenagem, né, ela continue funcionando de uma maneira que precisa, de uma maneira que o público tenha transparência, que o eleitor, né, o contribuinte, todo o povo tenha saiba o que está acontecendo, saiba onde o dinheiro dele está sendo gasto, né? Eu, no meu trabalho com a gestão de perfis, né, e consultoria de perfis políticos, eu mesma recomendo para, né, para as pessoas que eu trabalho que tudo que elas façam tenha essa prestação de contas, entendeu? Sem precisar pedir, né? Aconteceu alguma coisa, teve um gasto, alguma coisa que seja feita. Então, acho que não é diferente quando a gente fala em anúncio pago, quando a gente fala que o cara está investindo um dinheiro ali, uma publicidade mega potente, de mega alcance, que são as redes sociais, que é você fazer um anúncio nas redes sociais. Realmente é algo impressionante, algo que dá muito retorno. Muito retorno. Você vai alcançar pessoas que você não imaginava. Você tem a possibilidade de regionalizar, e tem que regionalizar, principalmente quando a gente está falando em política, né? A menos que você seja candidato à presidência da República, aí não. Mas está falando em política, tem que regionalizar. Eu recomendo até quando a gente faz post que não vai ser impulsionado, né, ali para tráfego orgânico, também que seja regionalizado as publicações, porque tiro muito longo não acerta muito, né? Tiro curto já tem mais probabilidade de acertar. Então, eu acredito que o trabalho do gestor de tráfego está cada vez mais necessário, né? Nos tempos Eu que a gente queria está vivendo. acrescentar uns 50 centavos aí, Manda o ver. Roberto, do que você falou sobre se regionalizar, eu concordo totalmente. E assim, muita gente não sabe, mas perfis políticos, eles podem fazer anúncio, mesmo que não seja na campanha, né? Ele pode dar um plus ali nos posts, desde que ele não vai investir uma fortuna, né? Porque isso pode ser depois na campanha tido como esqueci o nome da palavra, abuso de poder, Abuso de alguma poder coisa assim. econômico. Isso, abuso de poder econômico. Como é que funciona isso? Digamos que eu vou investir na minha campanha R$ 5.000. Eu não posso investir nem metade desse valor antes da campanha, onde seria a pré-campanha, tá? Eu tenho que ter um valor ali muito limitado para poder fazer esse investimento, tá? E eu não posso também fazer impulsionamentos ou anúncio
falando, olha, eu vou ser candidato em 2022, vota lá em mim, nada disso, né? O que você vai fazer? As regras São continuam, né? são conteúdos relacionados ao que eu estou fazendo, a quem eu sou, quais são as minhas ideias. Isso não tem problema fazer, desde que você respeite a questão do valor, né? Já é bom já ter aí em mente quanto que você pretende investir lá na campanha, para daí não investir um valor muito exorbitante na Lene, pré-campanha. esse Oi. valor, eu acredito que esse valor, né, você me corrige aí, esse valor ele tem que estar dentro da possibilidade mesmo do candidato, porque ele não recebeu Exato, doação, ele não pegou fundo de nada, então se ele isso. ganha lá, o candidato não, né, porque a gente nem pode falar candidato, mas da Do, pessoa ali, do perfil político, uhum. o cara ganha, sei lá, 6 mil, 7 mil reais por mês, ele vai e gasta aí 4, 5 de anúncio, já fica meio esquisito, né? Ou mais Sim, até. totalmente, totalmente. Né? Então, teve um caso, eu não lembro o nome agora, mas de uma mulher que aconteceu isso. Ela foi eleita, mas assim, ela investiu uma fortuna antes da campanha. E aí eles pegaram as contas dela e falaram, mas como assim? Não pode, isso não pode, né? Você não pode ter um valor. E ela investiu bastante na campanha. Eu também não lembro o valor. Depois, se vocês quiserem, eu trago o nome da mulher aqui. Mas ela perdeu o mandato Uma dela senadora, por né? conta disso. Senadora, Aqui do meu exatamente. estado, foi. Exatamente, Tivemos senadora do seu eleições estado. suplementares aqui, porque ela realmente, a Gislaine está falando a verdade. Eu tive que votar, a gente teve que votar para senadora aqui, porque as contas não foram bem esclarecidas, né? Explicadas, né? E assim, Exatamente. eu acho que ninguém faz um trabalho, porque eu canso de falar, né? Existe a diferença entre o marketing político e o marketing eleitoral. O marketing político ele é ele que antecede e prepara para que o marketing eleitoral possa ser viável, para que ele aconteça, né? De uma maneira mais a contento. Então, assim, ninguém se prepara tanto para concorrer, passar por um estresse de campanha, que geralmente é um evento muito estressante para quem é candidato, principalmente para cargos assim tão importantes, né, e com tantos gastos, e você não se cercar do seu jurídico, sabe? De um bom gestor de tráfego, de pessoas que vão entender ali quanto que você está gastando, o que você tem que declarar, tudo direitinho, seja na campanha, seja nas redes sociais, né? Eu acho que é o feijão com arroz que tem que fazer em casa, principalmente a gente está falando de uma senadora, uma candidata ao Senado que foi eleita, inclusive, ela não estar cercada de uma equipe, e ela é juíza, ela é uma juíza, tá? É, de uma equipe, de um jurídico, de pessoas que entendam do riscado para fazer tudo na forma da lei. Isso, para mim, que foi o mais impressionante nessa história toda. Nós estamos falando de uma juíza. Sim, mas eu Internet, acho que no caso dessa juíza aí, eu acho que foi mais assim uma má intenção, sabe? Ah, não vai dar em nada. Pode Eu ser. acho que é a única explicação. Talvez eu sou porque juíza, não vai acontecer nada. as pessoas pensam mesmo, acreditam mesmo que a internet é terra sem lei. E não é. Exatamente. Tem regra para tudo, né? E essa parte de anúncios políticos tem que andar conforme a regra. Acho que o pessoal que está ouvindo a gente através do YouTube, através do Spotify, acho que deu para ficar bem claro que sim, é possível fazer uma gestão de tráfego ali pelo botão impulsionar, mas quando você tem uma empresa e você tem um propósito ali muito claro, um objetivo mais simples, né, Gislaine? Mas quando a gente já vem aqui para o marketing eleitoral, a coisa É muda de diferente. figura, o babado é outro, o negócio é sério, ninguém quer perder mandato, nem pagar multa, gente, porque tem a multa, não é muito barata também, não é pouca A coisa, multa não é barata. né? Pagar multa por um trabalho que foi feito de forma amadora e não por alguém capacitado, que perdeu tempo ali estudando e olhando tudo direitinho para fazer as coisas dentro da lei, né? E não te causar problemas. Eu acredito que a maioria das pessoas, dos candidatos, né?
e hoje dos pré-candidatos, eles têm essa preocupação. Pelo menos todos que eu tive a oportunidade de trabalhar no ano passado, eles tinham essa preocupação, eles correram atrás, eles foram atrás. Quem não conseguiu pagar ninguém para fazer, não fez, né? Mas prefiro não fazer que correr o risco de ter aí ser caçado, de pagar multa. Então, eu acredito que isso ficou muito claro hoje. Eu acho que vocês esclareceram todas as dúvidas e eu vou chamar vocês novamente numa próxima oportunidade para a gente falar um pouco sobre estratégia de anúncios, tá? A gente falar um pouquinho sobre construção de persona, sobre copy. Eu acho que tem muita coisa para a gente falar, não é? A gestão de tráfego parece que é uma coisa simples, mas ela envolve, né, muitas coisas assim, interessantes. E eu vou chamar vocês aqui, eu espero que vocês aceitem participar. E eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Vocês são profissionais que eu conheço e que eu sei que são muito boas, hein, gente? Fica a dica aí, vai lá no Estratégia Política Digital, pega contato delas aqui, que vai ser assim, vocês não vão se arrepender. Eu sou suspeita para falar, né? Mas não tão suspeita assim. Mas assim, vocês não vão se arrepender. Muito obrigada, gente. Deixa aí, vocês podem finalizar aí da forma que vocês quiserem, acrescentar alguma coisa, mas eu já deixo aqui toda a minha gratidão pela participação de vocês aqui no podcast. É isso, gente. Me sigam, meu Instagram, me sigam lá no Instagram, gislene.coelho.tráfego pago. Eu costumo dar algumas dicas sobre tráfego pago lá, fiquem à vontade. E Roberto, fica à vontade também para as próximas. Pode me chamar Opa, que eu tô dentro. esse tema é muito bom. Obrigada pela oportunidade. Pode me chamar também a próxima vez. Eu tô dentro também, pode contar comigo. O meu Instagram profissional é Profissão Eu Digital. E é isso. Pode ter meu contato lá, ter meu WhatsApp e qualquer coisa podem me chamar também. Através do Estratégia Política Digital também, tá, gente? @política digital. Vocês também conseguem entrar em contato comigo, com a agência, e a gente entra em contato com elas para vocês fazerem aí os anúncios de vocês de uma maneira segura, sejam eles anúncios para perfis políticos, corporativos, influencers, mas vocês vão estar direcionando, né, fazendo uma gestão mais segura e profissional. Vocês que escutaram até agora, eu quero deixar meu muito obrigada e amanhã a gente volta falando sobre memes nos perfis políticos, tá? Com o Fernando Mendonça e com o Lucas Faria, vai ser um tema super divertido e também vai trazer muitas ideias e insights para todo mundo. Um beijão!
todo mundo. Um beijão.